Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, ó, página 170. Então, ó, construção de um triângulo isósceles equivalente ao triângulo escaleno. Dado. Então nós vimos que se nós fizermos uma paralela, né, a base, qualquer ponto que estiver sobre ela vai ter a mesma área equivalente, certo? Então, ó, para você construir, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma paralela ABC. Então, ó, nós podemos fazer o LG2. Só que para eu ter a altura certinha aqui, ó, de A até aqui, eu vou fazer por perpendicular. Como? Ponta seca em A, nós vamos fazer 2 pontinhos de apoio. Pelos pontinhos de apoio, nós vamos cruzar os arcos, com a abertura maior que a metade, ó. E aqui nós vamos fazer uma perpendicular, tá? Certo? E aqui ele disse que é um triângulo isósceles que ele quer. Vai ter dois lados iguais. Então, a gente pode aproveitar, poderia fazer, né, escolher um ponto qualquer, fazer uma perpendicular, mas nós podemos fazer aqui, ó, a mediatriz de BC, já que ele vai ter dois lados iguais, ó, de um lado e do outro, qualquer abertura maior que a metade, ponta seca C igual, agora de um lado e do outro. E a mesma abertura em B, ó, de um lado e do outro. Nós vamos encontrar aqui quem? A mediatriz de BC, certo? Então, esse daqui é o LG3. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? O LG2, nós vamos pegar essa distância aqui, ó, que é a altura do triângulo, e transportar ela aqui, ó. E aí, nós vamos traçar uma reta que vai ser paralela a BC, ó. Certo? Esse aqui vai ser o LG2. Então, esse ponto que eu encontrei aqui, ó, eu posso ligar ele com B e com C, que ele vai tornar as retas paralelas, ó. O lado BC é paralelo a essa reta, né? E aí, qualquer ponto que estiver sobre essa paralela e nós construímos um triângulo com a mesma base, nós teremos um triângulo equivalente ao ABC, certo? O nosso novo triângulo vai se chamar EFG. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o E coincidindo com o B aqui, F coincidindo com o G, certo? Então, esse é o nosso novo triângulo, ele possui a mesma área que o ABC, certo? Tudo bem? Então, ó, todo triângulo que tem a mesma base e ele possui a mesma altura, né? Eles são figuras equivalentes, né? Então, esse triângulo e esse são equivalentes, possuem a mesma área. Na página agora 174. Construção de um polígono que tenha um lado a mais que o polígono dado, mas que lhe seja equivalente. Então, é um triângulo, se ele tem um lado a mais, nós vamos construir mais um lado nesse triângulo com a mesma área. Então, dado o triângulo MNP, construir um quadrilátero convexo MN',OP, que é equivalente a MNP. Então, ó, como ele disse aqui que é o N', ó, então nós vamos, esse novo lado vai estar aqui no N', certo? Então, ó, nós mudamos o N de lugar. E nós quebramos aqui no M, ó, no O, né? Então, agora vai ficar aqui, ó. MP, PO, ON', e N', M, certo? Então, ficou aqui, ó.
certo? Então, é um quadrilátero, né? M-O-O, N', N', M, P, 4 lados, certo? Então, olha só, na página 175. Construção de um triângulo retângulo equivalente a um paralelogramo. Então, eles vão ter a mesma área, né? Com a mesma medida de altura. Então, a altura aqui vai ser igual. Então, falta encontrar a base, né, desse triângulo. Então, construir o triângulo retângulo em R, equivalente ao paralelogramo ABCD, e com a altura H. O que nós vamos fazer, então, ó? Nós vamos colocar que a área do triângulo é igual à área do paralelogramo, certo? Mas qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a base ele chamou de X, tá? Que é igual à área do paralelogramo, que é base vezes altura. Então, ó, o que ele tem em comum? A altura aqui, cancelou, porque não é a altura que a gente quer, que a altura vai ser essa aqui, certo? Então, vai ficar, o que sobra? Sobra que X, por que a gente colocou aqui o B e o X diferente? Porque serão diferentes a nossa base. Então, a X é a base do triângulo e B é a base do paralelogramo. Então, vai ficar que X sobre 2 é igual a B. Aí, a gente vai passar, completa aqui com 1, multiplica cruzado. 1 vez X, X, 2 vezes B, 2B. Então, a nossa base vai ser o 2B. Então, como nós vamos fazer isso daqui? Nós agora já sabemos que a área do paralelogramo é igual à do triângulo, onde a altura é igual. Então, nós vamos... E a base é 2B. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma reta auxiliar qualquer, certo? Vamos marcar aqui um ponto qualquer, como triângulo é para chamar RST, vamos fazer aqui R. Em R, ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, nós vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus em R, ó. 2 pontos de apoio, né? Cruza de um lado e do outro. Certo? E aí, saindo de R, cruzando aqui. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Certo? Agora, a gente sabe que a altura vai se manter a mesma. Ó, vou pegar a altura aqui, ó. E ela vai se manter a mesma do paralelogramo. E a base aqui do triângulo vai ser 2 vezes o B. Então, nós vamos pegar a medida do B e nós vamos fazer 2 vezes, ó. 1, 2, certo? E aí, nós vamos ligar a altura, fechar esse triângulo aqui, ó. Então, a área desse triângulo é equivalente à do paralelogramo. Como o triângulo é RST, então, RST. Ficou assim, então, ó, nosso triângulo. Certo? Tudo bem? Aqui, então, é a altura e aqui é a base, que é igual a 2 vezes B. Certo? Tudo bem? Página 176, olha só. Construção de um retângulo com altura conhecida. Você olha aqui, ó, a altura foi dada, 18 milímetros. Equivalente a um losango cujas diagonais são dadas, o D maior e o D menor, certo? O que ele quer? Que a gente construa um retângulo CDF com altura H e equivalente ao losango cujas diagonais são dadas. Como nós vamos fazer, então? Nós vamos, já que elas são equivalentes, nós vamos concluir que a área do retângulo é igual à área do losango. A área do retângulo é base vezes altura. Do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E aí, nós vamos ajeitar isso aqui, ó. 2 vezes o H, ficou aqui embaixo. E aqui ficou o B. Então, agora, a gente mudando aqui, ó, nós podemos transformar a quarta proporcional. Como? Então, aqui a gente passa o D pra cá e o H, como é o B que a gente quer, que é a base do retângulo, a gente passa pra cá o 2H e o B pra cá, ó. Então, a gente trocou aqui. E aqui desceu o D, ou D, Dzinho, já que a gente tem as medidas. Porque a gente tem o H, ficou a primeira parte. Nós temos o Dzão aqui, nós temos o Dzinho aqui, nós queremos achar quem? A base do retângulo, certo? Bom,
nós chegamos numa quarta proporcional. Por quê? Nós queremos encontrar o quarto termo, certo? Então, como nós vamos fazer? Lembra que a gente estudou a quarta proporcional? Nós vamos fazer um ângulo qualquer aqui, né? Nós vamos transportar aqui, ó, o 2H. O 2H é 1,8, né? Então, nós vamos vir aqui, pode fazer até uma reta auxiliar aqui, ó. Nós vamos marcar 1,8 duas vezes, ó, que é 18 milímetros. Ó, vem aqui, 1,8. Então, vou marcar aqui o início e vou marcar duas vezes 1,8. Então, nós vamos pegar essa medida agora, ó, e nós vamos pôr ela aqui, certo? Depois, lembra, 2H está para adesão. O adesão é esse daqui, ó. Então, a gente vem aqui, passa ele aqui, ó. 2H está para adesão, assim como o D está para B. Quem é D? Essa medidinha aqui, ó. O D está para quem? Para o B que nós vamos encontrar. Então, nós vamos ligar, esse daqui é o Dzinho. Nós vamos ligar esse ponto com esse, certo? Agora, ó, com o par de esquadro, nós vamos levar lá no outro ponto, ó. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o esquadro, né, nesse ponto. Vou chamar aqui de um ponto qualquer, só para comunicar melhor. Vamos chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, tá? Então, ó, nós vamos colocar o esquadro no DB, certo? E com a régua, nós vamos nos apoiar aqui, ó. E levar o esquadro lá no ponto C, ó. Quer dizer que essa medidinha aqui, ó, é o B, certo? E com essas medidas da altura, nós vamos construir o retângulo. Então, eu vou fazer uma retinha auxiliar qualquer. A quarta proporcional foi só para achar a base, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Começar aqui, fazer um ângulo de 90 graus, né? Pela perpendicular. Cruzar de um lado e do outro. Tudo bem? E aí, a altura é 18, certo? Ó, 18. Então, vou pegar essa altura aqui, essa medidinha que eu coloquei aqui, 18 milímetros, que é 1,8. Certo? Daí, a base é esse Bzinho aqui, ó. Nós vamos vir aqui, vamos colocar aqui. E nós vamos vir aqui e nós vamos colocar aqui também, certo? E a altura é essa medida. A gente vai colocar nesse ponto e vai cruzar aqui. Aí é só fechar. Ó. Aqui. E aqui. E aí o retângulo é para se chamar CDEF. Então, ó, C, D, E, F. Esses pontos aqui. Certo? Tudo bem? Ó, retificação de uma circunferência pelo processo da tangente de 30 graus, processo de Cholesky, aproximado. Então, ó, dada a circunferência de centro O e raio R, o que nós vamos encontrar? Um segmento, construir um segmento AC tal que AC seja semelhante a PR, certo? Então, ó, nós vamos começar fazendo o diâmetro aqui em O. Pode ser de qualquer forma, eu vou fazer aqui na vertical, certo? A gente sabe que o diâmetro aqui terá 2 raios. Nesse ponto aqui, nós vamos chamá-lo de B, pode ser qualquer nome, e nós vamos fazer uma perpendicular aqui para encontrar a reta tangente nesse ponto, ó. Nós vamos fazer 2 pontos de apoio, né? Vou aqui prolongar porque a minha não deu, tá?
E aí, nós vamos fazer uma perpendicular aqui, ó. De um lado e do outro. E aí, nós vamos ligar o ponto B com esse cruzamento. Certo? Essa é a reta tangente. Tudo bem? Agora, em O, nós vamos fazer um ângulo. Formou aqui, então, 90 graus, ó. Agora, em O, nós vamos fazer um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos vir aqui, qualquer abertura, nós vamos fazer um arco qualquer. O mesmo arco aqui, a gente cruza, fiz 60 graus. Então, ó, pus em O, um arco qualquer, o mesmo arco a gente cruza dá 60. Vamos achar 30, que é a bissetriz, ó. Cruza de um lado e do outro. Onde cruzou aqui, ó, saindo de O, nós vamos ter aqui um ângulo de 30 graus, certo? Esse ponto que ele cruzou aqui, vamos chamá-lo de P, certo? E agora, nós vamos pegar a medida do raio, ó. E a partir de P, nós vamos traçar 3 raios, ó. 1, 2, 3. Vou ter que prolongar um pouquinho aqui, ó. Certo? E aí, nós vamos ligar. Vamos chamar aqui de A. O A com... E esse ponto aqui de C. Certo? Então, AC vai ser PR, né? O AC, ele corresponde à semicircunferência de BC retificada, certo? Assim, então, a medida do A até C é PR, aproximadamente PR, certo? Tudo bem? Olha só, então, agora aqui. Construção de um quadrado aproximadamente equivalente a um círculo. Dada a circunferência de centro O e raio R, onde o raio é 17 milímetros. O que nós vamos construir? Um quadrado ABCD equivalente ao círculo, determinado pela circunferência de centro O e raio R. Como que nós vamos fazer? Nós vamos começar, como a gente sabe que elas são equivalentes, e como a gente quer construir um quadrado, nós vamos começar que a área do quadrado é igual à área do círculo, certo? E nós vamos chegar em alguma resolução gráfica, né? Então, olha só, qual é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Bom, então nós vamos resolver isso. Esse 2, que a gente quer achar o lado do quadrado. Esse 2, que é potência, passa em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar... nós vamos... Ó, passa em forma de raiz quadrada. O R, que é o quadrado, ele separa. Então, ele fica R vezes π. Então, aqui a gente fica com πr, que a gente vai encontrar por esse processo, e o raio, que é 17 milímetros. Mas percebam que é a média geométrica para encontrar esse lado. Então, nós vamos fazer a média geométrica para encontrar o lado desse quadrado. Para isso, nós vamos precisar encontrar o πr e o raio. Bom, então, nós vamos começar aqui, ó, para depois construir o quadrado. Nós vamos fazer aqui a retificação, né? Então, nós vamos fazer o raio aqui, o diâmetro, né? Que é 2 raios, certo? Que é raio, vou chamar aqui de A. Nós vamos fazer a reta tangente aqui nesse ponto, vamos chamá-lo de B. Então, 2 pontos de apoio. Vamos cruzar os arcos. Certo? Vamos fazer um ângulo de 30 graus em O. Então, qualquer abertura, a mesma abertura cruza aqui, vai dar 60 graus. Aí, a gente acha a mediatriz de 60 para encontrar o 30. Ó. Certo? Então, aqui é 30 graus. E aqui vamos dizer que nós encontramos o ponto C. Agora, nós vamos pegar a medida do raio. E a partir de C, nós vamos fazer 3 LGs, né? 3 medidas. Ó, e vamos encontrar o ponto D. E aí, nós vamos ligar o ponto A com o ponto D. E nós vamos obter aqui
né, o segmento correspondente nessa hemicircunferência, né? Então, a medida do... Aqui, ó, vai ser, então, πr. Bom, nós precisávamos dessa medida para fazer a média geométrica. Então, nós vamos fazer a média geométrica agora. Pode ser tanto pela adição como pela subtração. Eu vou fazer pela subtração devido ao espaço, tá bom? Então, nós vamos vir aqui, ó, fazer uma reta auxiliar qualquer, vou marcar o início. E aí, nós vamos só pegar a medida do PR, ó, e nós vamos vir aqui e nós vamos somar, transportar, né? Quem é essa medida, então? PR, ó. PR, tá? Isso, agora nós vamos subtrair o raio. Olha só, o raio é essa medidinha aqui, né, ó. Poderia ser soma também, nós vamos subtrair para ficar um pouco menor. Então, esse daqui é o raio. Bom, aí nós vamos fazer, lembra como que faz a média geométrica? A mediatriz aqui, desse segmento que a gente subtraiu. E aí, nós vamos achar o ponto médio aqui, certo? Esse ponto médio vai ser o ponto que nós vamos nos apoiar para fazer o LG5 de 90 graus, ó. Certo? Tudo bom? Tudo bem? LG5. Daí, onde ele cruzou aqui, nós vamos ter a altura. E nós vamos fazer uma perpendicular em H. Ó, de um lado e do outro, a gente faz 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruza os arcos com abertura maior que a metade. Certo? E aí, nós vamos unir o ponto A, ponto H, né? Aqui. O lado que a gente, no subtrativo, o lado que a gente faz a altura, a gente faz aqui um cateto, né? E essa medida aqui é que vai ser o lado do nosso quadrado. Então, agora nós vamos fazer o quadrado, esse daqui é o lado, certo? Então, nós vamos vir aqui, fazer uma reta auxiliar qualquer. Vou marcar o início, chamar aqui de A. Aqui ele falou que é um retângulo, ó, vamos voltar aqui. Ó. É um quadrado ABCD equivalente ao círculo determinado pela circunferência de centro O e raio R, certo? Então, nós vamos fazer uma perpendicular aqui em A, 90 graus, né? De um lado e do outro. Tá? Aí, nós vamos pegar a medida do lado, que é essa que nós encontramos aqui. Vamos vir aqui, vamos cruzar. Já vamos vir aqui, vamos cruzar também. Então, aqui é lado, aqui é lado. Vai encontrar esses dois lados, vamos pôr a ponta seca aqui, ó. E cruzar aqui, e com a mesma medida do L, e cruzar aqui. Então, nós encontramos... Podia ter feito perpendicular aqui, tá? Então, agora, nós vamos aqui, ó, fechar esse quadrado. Tá? Certo? Então, aqui também, nós temos A, B, C, D. Certo? Esse quadrado é equivalente à área do círculo. Certo? Tudo bem?